Saudações, habitantes do mundo dos 12. Hoje eu estou aqui para compartilhar com vocês um dos sucessos mais difíceis que eu já fiz na minha carreira de Dofus, o Belladonna Especial. Mas, além de ser um dos mais difíceis, também foi um dos mais satisfatórios de ter completado, do jogo inteiro. Foi uma sensação muito boa ter conseguido. Qualquer pessoa que tenha completado esse sucesso sem pagar algum serviço mercenário ou ter sido carregado automaticamente tem o meu respeito. Inclusive, um salve pro meu mano Dark Clark, que completou esse antes de mim. Vamos por partes. O que tem que fazer nesse sucesso? Eu vou ler aqui a descrição. No fim de seu turno, Belladonna designa um combatente aliado. Esse combatente deve estar na linha de visão de Belladonna no início do próximo turno dela. Se o aliado for derrotado enquanto estiver designado, o desafio fracassa. Então é isso, ela vai marcando jogadores e cada jogador marcado precisa estar na linha de visão quando o turno dela começa. E isso é complicado por diversos fatores. O personagem marcado fica com uma seta, ou um diamante, depende do que você enxerga, em cima dele, como se fosse um estado adicional. Primeiro, como vocês estão observando, é um mapa cheio de obstáculos, a não ser que você fique lá na frente, na cara do gol, mas aí você tem que aguentar os monstros. Segundo, quando a Belladonna tem linha de visão de alguém, e isso é o que o sucesso pede, não tem nem como evitar, ela usa um ataque que coloca um veneno bem forte de PAs utilizados e, além disso, ela coloca um gigantesco glifo preto que faz com que personagens que iniciem seus turnos nesse glifo sejam derrotados instantaneamente. Então, posicionamento se torna ainda mais crucial aqui, porque você não tem nem a chance de consertar erros, caso seus personagens estejam nos glifos. É interessante mencionar que você pode terminar o turno em cima do glifo mortal da Belladonna, você só não pode começar o turno em cima dele. Outra dica é que as invocações são imunes a esses glifos, então fica essas dicas aí para vocês. E terceiro, os inimigos têm uma mecânica oposta ao que o sucesso pede. Você geralmente quer esconder da linha de visão dos inimigos. Isso porque esses monstros são como se fossem golems guardiões. E quando eles te detectam, ou seja, quando você está na linha de visão deles, eles ficam perigosíssimos. Funciona da seguinte forma. Se no início do turno de algum monstro ele tiver linha de visão para algum personagem que esteja a mais de 4 células de distância, e invocações não contam, esse monstro entrará no estado ferocidade dos protetores. E o personagem detectado, que estava na linha de visão, entrará no estado detectado e gravidade. Se o personagem estiver na linha de visão, porém a menos de 4 células de distância, isso não acontece. O personagem na linha de visão precisa estar longe para ativar esse estado de ferocidade dos protetores. Esse monstro vai ganhar inúmeros buffs, que variam de monstro para monstro, mas saibam que eles ficam muito fortes mesmo. Eu considero os monstros aqui uns dos mais fortes em força bruta. Além de ficar muito bufado, o monstro se teletransportará até o personagem que estava na linha de visão, sem limite de alcance, ou seja, alcance infinito. Ele se teletransportará mesmo se estiver no estado gravidade. Não há como impedir esse teletransporte. O monstro também entrará no estado imbloqueável, e alguns dos buffs que ele ganha são 3 PAs e 30% de danos finais. Então ele vai fazer um estrago danado no seu time. Depois que o monstro encerrar seu turno, ele será teletransportado de volta para a posição que ele estava no início do turno dele, e entrará no estado protetor descansando. Esse estado faz com que ele não possa repetir todo esse processo de teletransporte. Ele realmente está descansando. Então esse monstro em específico ficará um turno sem poder te detectar e pular em cima de você. Uma boa notícia é que os monstros perdem bastante resistência por um turno enquanto estão descansando. Então, caso eles tenham te detectado, aproveite essa fraqueza temporária deles para derrotá-los mais rapidamente. Além disso, lembram que eu falei que o personagem entrava no estado detectado? Esse personagem também não pode ser detectado por nenhum outro monstro por um turno, mesmo se o monstro não estiver no estado de descanso. Então você meio que ganha um turno para respirar com esse personagem. Mas outros personagens que não estejam no estado detectado ainda podem ser detectados e causar sérios problemas ao seu time. Depois que você derrota todos os monstros, a Belladonna desce para o campo de batalha, aí você tira metade da vida dela, ela volta para aquela célula isolada e revive todos os monstros. Você precisa derrotá-los novamente
para que ela desça para o campo de batalha novamente, só então você pode derrotá-la e vencer o combate. Já deu para perceber que é uma mecânica bem complexa e um calabouço deveras difícil, né? Agora que eu já resumi o funcionamento desse calabouço para vocês, vamos falar do sucesso em si. Eu jogo com um time à distância, então eu resolvi tentar montar uma estratégia para ficar de longe, e não ficar lá na frente da Belladonna aguentando os golpes dos monstros, mesmo que isso resultasse em eu não precisar me preocupar muito com o estado de detecção dos monstros. Então, depois de muito planejamento e estudo, eu encontrei uma célula muito boa no fundo do mapa que tinha linha de visão para a Belladonna. Você talvez vai reparar que eu termino quase todo o turno nessa célula, com um personagem marcado da vez. Embora possa ser que aconteça de cair no mesmo personagem no próximo turno. Pois então, essa célula tem linha de visão direta para a Belladonna desde que os monstros não resolvam caminhar por esse corredor. Então, minha primeira tarefa é impedir que os monstros bloqueiem a linha de visão entre Belladonna e o meu personagem marcado. Isso tudo enquanto eu tento evitar com que os monstros em si tenham linha de visão para qualquer personagem meu. Esse sucesso envolve muito conhecimento de linha de visão, previsão de movimentação dos inimigos, autopercepção da capacidade dos seus personagens, o que eles conseguem fazer, será que eles conseguem derrotar certo inimigo nesse turno, etc. Além de manter essa linha de visão liberada, eu ainda tinha que lidar com o glifo mortal da Belladonna. Basicamente, esse glifo inutiliza dezenas de células do mapa. Isso porque você não pode iniciar seu turno em cima dele, senão o personagem é derrotado. Então, eu precisava planejar cuidadosamente onde eu posicionaria meus personagens. Felizmente, eu consegui montar um setup onde eu ficava razoavelmente seguro. Eu precisava apenas tomar cuidado com os inimigos que movimentam meus personagens. E quase todos eles fazem isso. Ao contrário do que muitos jogadores gostam de fazer, eu deixei o meu Pandawa jogando por último, e não em primeiro. Isso foi proposital, e isso me permitia posicionar os personagens marcados na célula correta todo o turno, sem precisar me preocupar com a linha de visão dos monstros, porque os monstros já jogaram. Quem joga depois do meu Pandawa é a própria Belladonna, que são os únicos olhos que eu quero nos meus personagens. Basta cortar a linha de visão do personagem que está exposto após a Belladonna jogar e tudo volta a ficar seguro, sem risco de algum monstro me detectar. Modéstia à parte, eu achei uma estratégia muito inteligente. Dito isso, o monstro que eu precisava derrotar mais rapidamente era o Soldalia, que é o menor golem dos inimigos. Esse monstro consegue te puxar e te estabilizar de muito longe. Isso poderia me colocar em uma posição desfavorável, e aí, meu amigo, já era, porque o personagem estabilizado não teria como ser movimentado por outros personagens de forma alguma. Seria necessário esperar a vez do personagem para que ele andasse. Porém, se o personagem puxado e estabilizado for um dos últimos a jogar, vão ter muitos monstros que vão jogar e ter a oportunidade de detectar esse personagem. Como eu disse, esse monstro é uma gigantesca ameaça indireta nesse calabouço. Mesmo que ele não tenha golpes muito fortes, ele meio que toca a bola para os amigos dele fazerem o gol. Mas, felizmente, eu consegui atraí-lo logo no início do combate para uma posição bem exposta. Isso me permitiu dar um fim nele bem rapidamente. Outro inimigo bem perigoso é o Statulipa, um golem grandão de escudo e lança. Ele coloca um glifo verde de tamanho infinito. Se alguma entidade, invocação ou jogador terminar o turno em cima desse glifo, todas as entidades do seu time que estiverem alinhadas linearmente ou diagonalmente com quem terminou o turno em cima do glifo vão perder 100 PMs. Ou seja, ele anula completamente sua movimentação. Esse inimigo também apresentava um perigo gigantesco, uma vez que eu precisava da mobilidade completa para garantir esse sucesso. Esse inimigo também tem um outro golpe que ele troca de lugar com jogadores ou invocações sem necessitar de linha de visão. Ele pode bagunçar e muito a luta. Uma outra mecânica que complica muito a luta é que a Belladonna marca um monstro a cada 2 turnos. E se você golpear esse monstro no primeiro turno em que ele for marcado, você trocará de lugar com ele. Isso é absurdamente perigoso, caso você esteja fazendo a luta à distância que nem eu. Além disso, se você empurrar o monstro marcado, ele ganha 3 PMs por 2 turnos e esse buff é acumulável. Complica bastante a luta. Outra coisa que complica a luta, e muito, é que a Belladonna assume uma posição na luta de suporte para os monstros inimigos. Ela fica curando, bufando, dando escudo para os monstros. A cada turno, ela dá escudo para todos os monstros em campo. E essa quantidade de escudo que ela dá para os monstros
aumenta a cada inimigo derrotado. Então, quando resta apenas um monstro, ele fica ganhando quantidades colossais de escudo. Uma vez que a Belladonna desce para o campo de batalha, ela tem um golpe que remove todos os PMs de um personagem e também coloca um glifo preto de célula única embaixo desse personagem. Se você terminar o turno em cima desse glifo, o personagem é derrotado instantaneamente também. Então você precisa de personagens capazes de se movimentar para sair do glifo sem utilizar PMs. Bom, já deu para perceber que, caso vocês estejam fazendo a luta à distância, assim como eu, será necessário personagens com altíssimo potencial de mobilidade e posicionamento. O intuito desse vídeo não é ser um tutorial. Um dia eu ainda vou fazer um tutorial bem editado e bem explicado sobre esse calabouço. A ideia era só mostrar e compartilhar essa conquista minha com vocês, porque foi realmente muito satisfatório ter conseguido esse sucesso. Vou deixar o resto da luta rolando aí, espero que vocês curtam. Então é isso, rapaziada. Gostaria de agradecer do fundo do meu coração os membros do canal. Eles estão desfilando aí embaixo na tela. Muito obrigado por apoiarem o canal, por ajudarem a manter esse sonho vivo. E se você quer fazer parte dessa turminha da bagunça aí, confira o primeiro link na descrição do vídeo
onde eu apresento os benefícios para os membros do canal. De qualquer forma, se você gostou desse vídeo, peço encarecidamente que você deixe um like, deixe um comentário e se inscreva no canal. Tamo junto, GG!